Juízes, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos da parte de Deus. Capítulo 9 do livro de Juízes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. A partir do primeiro, do versículo de número 50. Amém? Eu vou esperar que todos possam acompanhar. E se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, para nós desfrutarmos um pouco mais em outros versículos. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler e você vai acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, Juízes 9, versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre, ou ao terraço, como algumas traduções. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e fechou-se a porta da torre para lhe meter fogo. Nisso, uma mulher, repita comigo, uma mulher lançou a pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, glorificando o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que este é o primeiro culto de mulheres do ano, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito honrada por isso, amém? A leitura que nós fizemos aqui no livro de Juízes nos conta a história de uma mulher. Mas, na verdade, o capítulo de número 9 vai nos contar sobre a história de um homem chamado Abimeleque. E no meio da história desse homem, nós nos deparamos aqui, a partir do versículo 50, sobre a história dessa mulher. E eu gostaria de dizer aqui para a igreja que a Bíblia Sagrada está repleta, recheada de histórias. São histórias que avivam a nossa fé, são histórias que nos ensinam algo da
E aqui no capítulo 9, nós encontramos a história deste homem chamado Abimeleque. Abimeleque era um filho de Gideão, o Gideão aquele que derrotou os 300, aquele Gideão que é famoso na história da Bíblia Sagrada. A sua história é contada, a sua história é conhecida e glória a Deus por isso. Então Abimeleque é filho de Gideão, mas a Bíblia nos fala que Abimeleque era o filho de uma prostituta. E Gideão tinha cerca de 70 filhos, pasmem, mas isso é verdade. Ele tinha 70 filhos e Abimeleque era um dos, só que Abimeleque era diferente, ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia nos fala já no comecinho do capítulo 9 que Abimeleque vai até a sua cidade, onde tem seus parentes, chamados Siquém, e ele conspira contra os filhos do seu pai, contra os 70 irmãos que ele tinha. E aí ele traça um plano e ele mata os seus irmãos e se proclama rei de Israel. E este homem cometeu essas atrocidades, esquecendo dos grandes feitos que Gideão, do sacrifício que Gideão havia feito por Israel. Ele, junto com os seus parentes na cidade de Siquém, eles pegam os seus irmãos, 70 irmãos, e matam. E ele comete isso diante dos olhos do Senhor, esquecendo que Deus estava vendo tudo isso. A Bíblia nos fala que ele se proclama rei, mas um dos seus irmãos, a partir do versículo 7, que é Jotão era o caçula, era o mais moço, ele se esconde. E ele contempla os seus irmãos sendo mortos. Por que ele fez isso, irmãos? Veja bem, naquele tempo, um rei tinha muito medo de ser tomado o seu reinado por algum parente, porque só um parente legítimo podia assumir o reinado. Então, como Abimeleque não era rei, mas ele se proclama rei e decide fazer isso para que ninguém pudesse tomar o seu reinado. Mas nós sabemos que Deus, quando Ele escolhe as pessoas, não adianta matar, destruir, não adianta ir contra. Quando Deus escolhe, vai destruir, mas se Deus não escolheu, não adianta a pessoa forçar a barra, não adianta a pessoa fazer o impossível se Deus não determinou isso na vida dele. Mas ele faz, ele mata seus irmãos e Jotão consegue fugir e se esconder. Jotão vendo seus irmãos sendo assassinados de longe, escondido. Então ele se levanta e lança uma palavra, uma profecia contra a vida de Abimeleque. Essa profecia está dizendo assim: se o que você fez é bem aos olhos do Senhor, e essa cidade, os seus parentes, foi bem aos olhos do Senhor, que o Senhor te abençoe. Mas se foi mal aos olhos do Senhor, que você seja destruído com fogo, e que essa cidade também destrua, ou vice-versa, que vocês briguem e se destruam. Foi mais ou menos isso que Jotão profetizou. Mais adiante, o que acontece? Ele é um rei usurpador. Ninguém o proclamou, ele se proclamou rei. E aqui nós encontramos a história deste rei usurpador que começa a reinar com violência, com morte, com sangue. E ele começa a destruir tudo que está ao seu redor, melhor, tudo que está à sua frente contra ele. E quando nós chegamos aqui no capítulo 50, nós encontramos aqui a história de uma mulher. Glória a Deus. E este é o tema desta noite. O tema desta noite diz assim: alguém está contando a sua história. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela nesta noite como voz de profecia: alguém está contando a sua história. Glória a Deus. Agora você falou, agora você vai profetizar. Diga para a pessoa, diga: alguém está contando a sua história. Glória a Deus.
bela história. Aleluia. Até mesmo a mulher do fluxo de sangue, nós não sabemos de onde ela veio, para onde ela foi, o que aconteceu, mas ela deixou uma bela história. E a sua história edifica as nossas vidas. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, aleluia, a sua história fala mais do que o seu nome. A sua história fala mais do que propriamente se tivesse escrito o nome. Que eu quero dizer nessa noite, meu querido, não se preocupe com o seu nome, não se preocupe em ser conhecido, em ser visto. Faça para o Senhor de coração, faça para o Senhor como que faça pela última vez, porque o Senhor está escrevendo a sua história. Aleluia. E alguém vai ser edificado com a sua história. Não se engane, não pense que você está na casa do Senhor, passando aquela tribulação, passando aquela luta. Não se engane em pensar que ninguém está lembrando de você. Aleluia. Alguém está lembrando da sua história. Alguém pode estar sendo edificado na sua história. E eu vou muito além. Alguém pode estar atravessando aqui os estados, talvez atravessando o país e levando a sua história. E lá ele pode não lembrar do seu nome, mas ele vai contar a sua história para alguém e vai servir para edificar a fé de alguém. Às vezes nós temos aquele vizinho, mas não conhecemos, mas ele passa por uma grande luta. E você observa, e às vezes você se depara com alguém passando pela mesma situação e você se lembra daquela história. Você nem lembra o nome daquele vizinho, mas você vai contar a história para aquela pessoa, para edificar a sua vida. Assim mesmo, queridos, é a minha e a tua história. Tudo que nós vivemos aqui na terra está sendo escrita, e muitas pessoas serão edificadas. Se você permanecer fiel, se você confiar, a sua história será uma história de vitória, será uma história de conquista, não uma história de derrota, de fracassado, de perdedor, não, querido. Se
palavra. Ele contava as parábolas, mas aquilo que estava dentro da palavra do Senhor. Aleluia! E aqueles homens daquela cidade não vigiaram. Escolheram Abimeleque como rei. O resultado, morreram queimados. E a Bíblia nos fala que Abimeleque, começa a ir adiante, chega à cidade de Tebes. E a Bíblia me fala que ele vai, e os homens daquela cidade com medo, correram até a torre, fecharam as portas, e Abimeleque foi com seus soldados, com seus homens, e a mesma coisa que ele queria fazer, ele estava pronto para fazer, que era colocar fogo e queimar aquelas pessoas. Mas aqui no versículo 53 nos fala que uma mulher lançou uma pedra e jogou lá em cima e acertou no crânio, bem na cabeça de Abimeleque. Abimeleque estava alguns minutos para morrer, mas ele não aceita dizer que um dia ele morreu pelas mãos de uma mulher, e ele pede para o seu escudeiro que ele tire sua vida, coloque a espada o macho a espada. Mas eu quero falar aqui é dessa mulher, que a segunda lição que eu aprendo com essa mulher, sabe o que é, querido? É que o medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos parar. Aleluia. Aquele homem já havia matado 1000 homens. Aquele homem estava sedento por sangue. E aquelas pessoas estavam naquele lugar, igual na outra cidade, correram para a torre, fecharam as portas. Tinha tudo para eles morrerem queimados também. Tinha tudo para aquele homem triunfar naquele dia. Mas o medo não paralisou aquela mulher. Aquela mulher estava ali
Glória a Deus. 1 João 4,18. Escute o que a palavra do Senhor fala para você, que tem deixado o medo dominar a sua vida e roubar os teus sonhos. 1 João 4,18. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aleluia. Eu vou substituir a palavra amor por Deus. Diz assim: em Deus não há medo, antes o perfeito amor em Deus lança fora todo o medo. Aleluia. Quando você estiver com medo, clame a Deus, que o Senhor tira o medo e lança fora todo o medo. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz com que os nossos sonhos sejam realizados, se estiverem conforme o seu querer e a sua vontade. Glória a Deus. Esta mulher venceu os seus medos e tomou uma atitude. Repita comigo. Tomou uma atitude. E essa é a terceira lição que nós aprendemos nesta noite. É que nós devemos lançar fora o medo. E fazer o que, irmã Tati? E tomar uma atitude. Aleluia. Não deixe, irmão, para outro aquilo que Deus designou para você fazer. Glória a Deus. Lança fora o medo e tome uma atitude de fé e de confiança em Deus. Esta mulher lançou fora o medo e tomou uma atitude. Ela pegou uma pedra e jogou, mas ela poderia dizer: não vou fazer nada, porque os homens já estão guerreando para proteger a porta. Aleluia. Mas ela tomou uma atitude. Ela fez a sua parte. Ela não deixou para outro que ela poderia fazer. Alguém poderia dizer assim: mas você vai jogar pedra, você pode errar o alvo, não vai ajudar em nada. Talvez é o que você está ouvindo, mas você vai fazer isso, mas não está ajudando em nada, não está contribuindo em nada. Ei, meu querido, eu quero te falar uma coisa. Tudo que nós fazemos para o Senhor, se nós fazemos de coração, o Senhor, Ele multiplica aquilo que nós estamos fazendo. Alguém pode até pensar que o que você está fazendo é pouco, que o que você está fazendo é pequeno, mas eu quero dizer nesta noite, é grande para Deus. Aleluia. Porque Ele te contempla, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o futuro. Aleluia. Talvez alguém pode olhar para a semente e dizer: mas é tão pequena, mas se tomar a atitude de plantar, no futuro ela se transforma numa bela árvore que vai dar colheita para os animais e ainda vai dar sombra para aqueles que se colocarem debaixo dela. Aleluia. Assim são as nossas atitudes. Glória a Deus. Não deixe outra pessoa fazer aquilo que você pode fazer, porque talvez aquilo que você está fazendo, o Senhor pode transformar em grande vitória. O Senhor pode transformar em grande bênção na tua vida, na vida daqueles que te acompanham e que te contemplam. Glória a Deus. Aquela mulher tomou atitude, pegou a pedra e ela nem sabia que fazia parte do plano de Deus matar aquele homem que havia matado os filhos de Gideão. Aleluia. Você está fazendo uma pequena coisa na casa do Senhor e talvez você nem sabe que está nos planos de Deus. Isso que você está fazendo, que futuramente vai trazer uma grande vitória para a tua vida e para aqueles que estão recebendo aquilo que você está fazendo. Aleluia. Aquela mulher lançou aquela pedra e ela poderia errar o alvo, e ela poderia ser flechada por alguém que estivesse perto de Abimeleque. Ela arriscou a sua vida, mas o Senhor fez com que aquela pedra caísse na cabeça de Abimeleque e ele veio ao óbito naquele lugar. Aleluia. E a história de coragem dessa mulher está registrada. Eu quero dizer nesta noite que se você tomar
glória ao Senhor. Aleluia. Tem um ditado que o mundo fala assim: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aleluia. E isso é uma grande verdade. Se essa mulher tivesse deixado para os outros, tivesse deixado para depois, ou não tivesse lutado, aleluia, jamais estaríamos contando a sua história. Eu quero dizer para você: não desista no meio do caminho. Não deixe que o medo paralise os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Porque se estiver na vontade do Senhor, no agrado de Deus, o Senhor vai fazer vir a realidade. E você vai poder contar a sua história de vitória. Aleluia. Fique de pé nesta noite, glória a Deus. Eu vou, aleluia. Que você venha ser a luz que resplandeça onde você esteja. Você é escolhida por Deus. Aleluia. Esta mulher nem sabia que a sua história estava sendo registrada e que um dia alguém estaria contando. Aleluia. Talvez você nem sabe que alguém está contando a sua história de perseverança, a sua história de fé. Aleluia. E muitas pessoas ainda ouvirão da sua história. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido aqui a pastora Elisângela para orar sobre essas mulheres e para declarar a vitória. Que esse ano 2020 vai ser um ano de vitória para cada uma. Glória a Deus. Você louvou aqui, né? Quem quer cantar aquele menino? Glória a Deus. Vem, pastora Elisângela. Você vai orar pelas mulheres. Aleluia. E nós vamos determinar a vitória. Coloque a mão no seu coração e diga: nesta noite, eu recebo a minha vitória. Eu sei, Senhor, que a minha história está sendo escrita. Eu lanço fora todo medo e não deixo para outro aquilo que o Senhor me entregou. Glória a Deus. Feche seus olhos. Tuas filhas na tua presença mais uma vez. Papai querido, que neste momento, Pai amado, que o Senhor venha ouvir as orações de cada uma. Papai, que nessa noite, Pai amado, que o Senhor possa vir levantar tuas filhas. Papai, que o Senhor possa vir segurar nas mãos de cada uma. Papai, que o Senhor possa vir honrar ela nessa terra. Senhor, que o Senhor possa levantar, Senhor, esses vasos. Papai, que o Senhor